O livro de Êxodo. O livro de Êxodo continua com a história do povo de Deus que começou em Gênesis. O livro de Gênesis termina com a morte de José, filho de Jacó, e Israel. Durante os seguintes 400 anos, os descendentes de José e de seus irmãos moraram no Egito. Eram chamados de hebreus ou israelitas, o povo de Israel. À medida que os anos passaram, chegaram ao poder famílias egípcias que não sabiam nada a respeito de José. Não sabiam que ele tinha sido um importante funcionário real do Egito muitos anos atrás. Por isso, os hebreus perderam o status que tinham desfrutado durante a época de José. Com o passar do tempo, foram obrigados a trabalhar como escravos para o faraó, rei do Egito. Assim é como o Êxodo inicia, de maneira trágica. Os hebreus israelitas ainda estavam no Egito, longe da sua terra prometida. Suas famílias cresciam em número e se espalhavam por toda a região, o que fez com que o novo rei procurasse enfraquecê-los com trabalhos forçados. Seus homens usavam chicotes para obrigá-los a trabalhar com dureza em seus imensos projetos de construção. Porém, os hebreus continuavam crescendo em número e isso preocupou ainda mais o faraó. Por isso, ele tentou matar toda uma geração de meninos hebreus. Nessa época perigosa da história de Israel, nasceu um bebê chamado Moisés. O livro de Êxodo conta como o menino Moisés foi resgatado e adotado por uma princesa egípcia. Dessa forma, ele chegou a ser um príncipe egípcio. Um dia, tratando de ajudar alguns do seu povo, Moisés matou um egípcio. Para escapar do castigo do faraó, Moisés fugiu do Egito. Mas Deus tinha outros planos para ele. Deus o estava preparando para ser o líder do seu povo. O povo de Deus, os israelitas, ainda eram escravos no Egito. Moisés não queria saber dos planos que Deus tinha para ele, mas no fim ele obedeceu a Deus e retornou ao Egito para guiar os israelitas no caminho da liberdade. Deus estava com Moisés e usou poderosos milagres para obrigar o faraó a libertar os israelitas do Egito. Depois Deus guiou seu povo para o Monte Sinai, onde Moisés recebeu a lei de Deus para os israelitas. O livro de Êxodo fala a respeito do povo de Deus, da sua escravidão e de como foram resgatados dessa escravidão. Inclui as leis de Deus para com seu povo. Essas leis ensinavam como deviam ter uma vida abençoada ao serviço de Deus. As leis que Deus deu aos israelitas incluíam as instruções para fabricar e preparar a tenda sagrada, onde Deus se reuniria com seu povo, por isso também é chamada de Tenda do Encontro e Tabernáculo. Deus entregou a Moisés instruções detalhadas para os sacerdotes que serviriam na tenda sagrada. O livro de Êxodo acaba quando Deus, na forma de uma nuvem, enche com a sua presença a tenda sagrada. É aqui onde irá iniciar o próximo livro, que é uma continuação da história da viagem de Israel pelo deserto e a instrução de Israel na lei de Moisés. Porém, o povo de Deus não obedeceu sempre às instruções que ele lhes dava. Ainda no momento em que Deus entregou a lei a Moisés, o povo já estava desobedecendo. A história de Êxodo começa no Egito e termina no meio do deserto do Sinai, estando o povo de Deus ainda muito longe da sua terra prometida. No livro de Êxodo, o povo de Deus se torna escravo do Egito, escapa do faraó e se dirige ao leste, recebe a lei de Deus no deserto do Sinai, constrói e prepara a tenda sagrada de Deus.